Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei, te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
te agradecemos, Senhor, por mais um privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para louvar e cultuar seu santo e eterno nome. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Venho te pedir, Senhor, que você esteja, Senhor, abençoando a EBD, Senhor, desta manhã. Abençoa, Senhor, o professor desta manhã também, Pai, que ele seja usado por Ti, Pai. Te agradecemos por tudo. Te pedimos, Senhor, por nossa igreja, que você esteja no controle dela, Pai. Nos abençoe sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. É um privilégio imenso poder estar com os irmãos novamente, mais um EBD, para prestarmos mais um culto ao Senhor através da nossa EBD. Eu gostaria de parabenizar os pais, hoje, dia 9 de agosto, segundo domingo de agosto, a gente comemora o Dia dos Pais, então eu gostaria de parabenizá-los e deixar um versículo, para vocês, me parabenizando também, que pela bondade e graça de Deus a gente está agora no time dos pais. Gostaria de deixar para nossa reflexão, para nós pais, Efésios 6:4, que diz, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, antes criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, que o nosso exemplo venha falar aos nossos filhos durante todo o momento em que vivermos aqui com eles, e que até mesmo depois da nossa partida, nosso exemplo possa continuar falando. E eu convido você que está nos assistindo, você membro da 10ª Igreja Batista, a curvar a sua fronte, para a gente poder estar orando e assim entregando mais a CBD nas mãos do Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por essa semana que passou, por essa semana, Senhor, que se inicia hoje. Te agradecemos pela noite de sono tranquila que o Senhor nos concedeu. Dormimos, acordamos e levantamos porque o Senhor nos fez repousar em segurança, meu Pai. O Senhor nos deu, enquanto dormíamos, ó Deus, o descanso, o sono, e preparou o nosso hoje. Te agradecemos pelo privilégio que é poder estar aqui, não no templo, só estou eu aqui, os irmãos em casa, e te agradecemos pelo privilégio que é poder estar prestando culto ao Senhor mais uma vez. Que o Senhor possa estar me usando como instrumento do Senhor neste momento para falar não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos, Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso encontro, para corrigir, para ferir, para machucar, ó Deus, para sarar as feridas, meu Pai, para instruir a injustiça, para cumprir aquilo para o que ela foi designada. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Abençoe os irmãos que estão nos assistindo, os nossos conhecidos, nossos amigos, ó Deus, que nos acompanham nas redes sociais, que só possa abençoar a vida de cada um. Entregamos nas Tuas mãos também a vida de cada pai, Senhor, que só possa estar, que eles possam estar buscando no Senhor sabedoria para instruírem seus filhos no caminho que devem andar, e à medida que forem crescendo, não venham sentir o desejo de desviar dos seus caminhos. Fale profundamente os nossos corações, é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, lição de número 4 da nossa revista, ela traz como título para a gente, engajamento solidário. É o que boa parte da população tem feito, que é a questão, e o autor traz para a gente, o pastor Mateus Rabelo, Mateus Dutra Rabelo, sobre a questão desse isolamento social, que uns são contra, outros são a favor, e ele faz a gente refletir um pouco sobre essa questão, que a gente não deve ficar um contra o outro, ou defender que tem que ter a quarentena, ou que não tem que ter a quarentena, porque o que importa é a vida das pessoas, são as vidas das pessoas. E o engajamento solidário, a gente procurou o significado de engajamento. Engajamento é você lembrar da importância de se doar, é você se lembrar da importância de se doar pelo outro, e o quanto uma pequena atitude pode fazer a diferença, uma pequena atitude nossa, em obedecer aquilo que a nossa autoridade secular instituiu. Não posso sair, se é lockdown, é lockdown. Então pode parecer pouco, mas será que eu ficando em casa eu vou fazer alguma diferença? Se você está obedecendo o Senhor seu Deus, através da obediência à lei instituída por nossa autoridade, então essa pequena atitude sua vai sim fazer diferença. Isso não serve só para esse momento de quarentena, mas também em todas
as situações, né, e áreas da nossa vida. Ele traz para a gente na introdução lá, o autor: coração solidário não é uma escolha para o cristão, ela é inerente à verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, o coração solidário não é uma escolha, eu não escolho, né, ser solidário. Se eu aceitei a Cristo, o sentimento de empatia, de compaixão, ele é inerente a essa fé que eu afirmo ter em Cristo. Então, vai partir de mim essa questão da solidariedade. E ele fala também que leva, né, para uma legítima atitude agregadora, não egoísta e empática, né? O que seria agregar? Agregar é reunir em uma só duas partes que não têm ligação comum. Então, agregar é reunir em uma só todas as partes que não têm ligação comum entre si. É fazer com que se juntem. Então, uma pessoa, quando ela se converte, né, como a Bíblia fala, Jesus ele era uma pessoa que se compadecia, né, que se colocava no lugar da outra pessoa. É o significado de empatia. Então, a nossa fé ela precisa ser empática. As nossas atitudes para com as pessoas precisam ser empáticas. Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você se projetar para a situação que aquela pessoa está vivendo e se imaginar no lugar dela. O que eu faria se eu estivesse na situação daquela pessoa? Então, Jesus fazia isso o tempo todo. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus falou: olha, eu tenho compaixão dessa multidão que está comigo. A Bíblia fala que Jesus olhou para a multidão, no seu íntimo ele se compadeceu e falou assim para os discípulos: olha, eu tenho compaixão dessa multidão que está comigo há 3 dias, e eu tenho medo que despedindo elas, eu tenho medo que elas se desfaleçam no caminho. E a gente conhece o resto da história, que com 5 pães e 2 peixes, Jesus fala que é a multiplicação. Então, Jesus, ele sempre tinha esse desejo de se compadecer, de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, se eu aceito Cristo, isso precisa vir inerente com essa fé. E eu só vou conseguir ser empático, eu só vou conseguir me projetar dentro da situação que a pessoa está vivendo se eu tiver Cristo. Né? No fundo, uma pessoa que não tem Cristo, ela não consegue se compadecer realmente. Ela não consegue amar realmente porque ela não tem Cristo, que é o amor ágape. Então a gente precisa ter essas atitudes, né? E é uma atitude agregadora, ele traz isso. Então a gente precisa agregar, você trazer para perto. E muitos cristãos vivem de tal forma que repelem as pessoas. Então não é para ser assim. E Filipenses 2,5, né, que é um versículo do texto que o autor traz, que é Filipenses 2, de 1 a 11, diz para mim: tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então esse sentimento precisa estar junto da gente, para que a gente possa se compadecer e assim se colocar no lugar daquelas pessoas, né, que tanto precisam. O primeiro ponto ele traz para a gente que a motivação da ação solidária é o amor. E não é qualquer amor, né? Precisa ser o amor ágape, o amor, né, o próprio amor que é Cristo, né? Quando a Bíblia fala em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é o amor, não são os frutos, é o fruto do Espírito, porque é o amor que vai gerar os outros frutos. Então, quando a gente faz referência ao amor, é o amor ágape. Ele traz para a gente lá alguns pontos que nos chamaram a atenção dentro do ponto 1. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Então não é o que o governo impõe. A questão não é ficar nervoso por estar obedecendo uma ordem do governo, mas a questão é eu estar obedecendo, né, a Bíblia, o que a Bíblia diz para a gente fazer, porque não é o que o governo, né, que adotou essa política pública, mas sim o que você vai decidir oferecer. É isso que vai ser o seu amor. Não é aceitar isso como uma imposição, você tem que fazer de bom grado, porque a Bíblia fala que a gente tem que obedecer tudo aquilo que é ditado para a gente que vem das autoridades, porque todas elas, não importa se a autoridade é ímpar ou cristã, né, a gente tem que se submeter às autoridades, partindo do princípio que não pode ferir, né, aquilo que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Então, o que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro
não é uma política pública adotada, e sim o amor que nós decidimos oferecer. Superar divergências ideológicas e se preocupar com a preservação de quem se ama. Então, é essa a situação, a gente superar as divergências, porque isso não tem nada a ver, porque o que mais importa é a vida do outro. Não é o que o lado A ou o lado B, né, defendem, mas sim a vida do outro. Em Filipenses 2:3, a Bíblia fala, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então a gente precisa sempre considerar o outro, né, superior a nós mesmos. Nós somos pó, ao pó tornaremos. A gente não tem motivo para se achar melhor, né, do que a outra pessoa. E a nova versão transformadora, ela traz assim esse versículo de Filipenses 2:3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Então, quando eu aceito Cristo, quando Cristo entra no meu ser, esse amor ágape, ele entra em mim, a partir daí eu vou passar a ter empatia, a me solidarizar com as pessoas, a me colocar no lugar delas. Eu vou considerar essa pessoa mais importante que eu. Então, quando eu estou cumprindo aquilo que a lei determina, eu não estou só agradando a Deus, obedecendo ao que o meu governante mandou, mas eu estou amando o meu próximo, né, fazendo bem mesmo sem conhecer. Mas quando a gente se dispõe a fazer isso, aquilo que é pelo bem da vida física da pessoa, Deus se compraz nisso. A gente se lembra também do povo de Israel no deserto, quando estava saindo do Egito, a 10ª praga, os irmãos conhecem, que era a morte dos primogênitos. O povo teria que ficar, né, matar o cordeiro. Se a família era muito grande, para um cordeiro, poderiam chamar outras famílias para estarem juntos ali, eles teriam que passar o sangue do cordeiro na verga da porta e não poderiam sair. Porque o anjo não ia passar só na casa dos egípcios, ele ia rodar todo o acampamento de Israel ali e iria passar também na cidade dos egípcios. Então era preciso que eles guardassem esse momento ali. Não foi uma quarentena, não foram 40 dias, mas foi aquela noite que eles passaram. Então quem não obedeceu aquilo que foi, né, instituído por Moisés, que Deus deu a Moisés para que fosse feito, sofreu as consequências, né, como aconteceu com os egípcios. A Bíblia fala lá que não havia casa em que não havia um morto. Então a gente precisa entender que o bem maior, né, que Deus sempre preza pela vida, e Ele é o autor da vida. A Bíblia fala isso, né? Estevão, no seu discurso, ele falou, vocês mataram, né, o autor da vida. Então, se Ele é o autor da vida, se Ele soprou em nós o fôlego da vida, a gente precisa entender que a vida do outro é importante. É mais importante do que uma opinião de um lado ou de outro lado. Então, o ponto 2, ele traz para a gente lá, né, o contexto da ação solidária que a gente vive é a morte iminente. E ele fala ali que a reclusão é para a preservação, a manutenção da saúde e a sobrevivência. É por isso que tem que haver reclusão. Porque é para a preservação, a manutenção da saúde e a sobrevivência. E mesmo fazendo isso, pessoas estão morrendo. Então não está adiantando nada fazer quarentena. É para evitar. Vão haver óbitos, como tem havido óbitos, infelizmente. Mas é para evitar o máximo de mortes possíveis, ainda que algumas, infelizmente, vão acontecer. Mas a gente precisa fazer nossa parte, que não seja por minha causa ou por sua causa, né? Porque no meu caso, eu tenho que sair de casa para trabalhar, como outros irmãos da igreja que trabalham no comércio como eu, preciso sair de casa para trabalhar. E há outros que não têm a necessidade de saírem tanto de casa e saem. E às vezes, né, saem sem o devido cuidado, sem máscara, quando chega em casa ainda não tem aquele cuidado que precisa ter. Então que não seja você, né, um causador de males na sua família ou na vida de outras pessoas. Então se você não tem necessidade, né, de estar na rua ou de fazer qualquer algo, né, que faça com que você tenha que sair do isolamento social, salvo se for por extrema necessidade, então a gente precisa entender, né, qual é o meu lugar nessa situação, o que eu posso fazer para minimizar tudo isso. Então a reclusão é para preservação, manutenção da saúde e a sobrevivência.
E ele fala também lá no finalzinho desse ponto, que o vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte desse grupo de risco. Então, tem aquelas pessoas que precisam mesmo se privar de estarem em aglomerações, porque são do grupo de risco. E a gente tem que até pensar nessas pessoas que a gente tem em casa, e a gente pode estar sendo transmissor do vírus para essa pessoa, e é crime, a lei dá margem para isso. Se você tem suspeita ou está com uma doença e está saindo, se você for denunciado, você vai responder por esse crime que você está cometendo. E na questão do pecado, todo mundo é desse grupo de risco. Todos nós somos pecadores. Aceitei a Cristo? Sim, mas eu continuo fazendo parte do grupo de risco. Qual a diferença de quem aceitou Cristo para quem não tem Cristo ainda? É porque a partir daquele momento o desejo do salvo de pecar vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até o momento em que ele chega à medida de varão perfeito, quando ele vai se encontrar com Cristo. Então essa é a diferença. Então nós somos esse grupo de risco, e há o risco iminente da morte física, mas o pecado traz também para a gente o risco da morte espiritual, o lago de fogo, que a Bíblia fala em Apocalipse, que é o dano da segunda morte. Então quem tem Cristo, ele não vai passar por esse lago de fogo, que é a segunda morte. Quem não tem Cristo vai passar pela morte física, como quem tem Cristo vai passar também, mas quem não tem Cristo ainda vai sofrer o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então a gente precisa não pensar só na pandemia, a gente precisa pensar também no vírus do pecado, que tem assolado as famílias. Infelizmente, esse vírus poderia ter vindo para fazer a gente quebrantar o nosso coração, a gente voltar os nossos olhares para o Senhor, a gente elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro, como a Bíblia fala no Salmo 121. Mas muitas das pessoas têm aproveitado isso para se afundar ainda mais no pecado, e já que está em risco, então que eu morra pecando. Infelizmente, há muitas pessoas pensando dessa maneira. Então a gente precisa entender que nós somos a todo momento desse grupo de risco de morte, que o vírus do pecado traz para a gente. E só Cristo pode resolver esse problema. Ah, mas se eu aceitar Cristo eu não vou morrer. Seu corpo físico vai sim morrer, O seu corpo físico pode sim pegar o Covid. Ah, mas vamos abrir igreja sem usar máscara, ou vamos porque o governo está querendo perseguir a igreja, vamos fazer um culto sem máscara porque o nosso Deus vai proteger. Não é bem assim. Aí entra a questão da economia divina. A gente precisa entender que o nosso Deus sara toda dor, nosso Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura sim, mas se for propósito dele nós pegarmos o Covid, a gente adquirir essa enfermidade vai ser com um propósito para glorificar o nome dele. Então a gente precisa entender que tudo está no controle dele, tudo tem um tempo determinado por ele, e que a gente precisa fazer nossa parte o tempo todo. E sempre perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual a minha contribuição em meio a tudo isso que eu estou fazendo? Em meio a tudo isso que está acontecendo? O ponto 3, ele traz para a gente lá que a ação solidária é um autossacrifício. Ação solidária, autossacrifício. Então, você vai precisar sacrificar algo, Você vai precisar se autossacrificar, se oferecer, se doar. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significam quando comparadas a ofertas miseráveis quantitativamente, mas moralmente mensuráveis. Nesse ponto ele traz a questão da oferta da viúva pobre, que Jesus estava ali no templo, observava os ricos jogarem ali o que sobrava no gasofilácio, e veio aquela mulher simplesinha com tudo que ela tinha, aquelas 2 moedas, aquelas moedas que menos valiam naquela época, e colocou ali. E Jesus falou, em verdade digo a vocês que essa mulher deu muito mais do que todos os outros que depositaram oferta aqui, porque ela deu tudo que ela tinha. Aí o autor traz essa referência para a gente, que essas ofertas miseráveis aos olhos humanos, miseráveis quantitativamente, mas moralmente elas são imensuráveis. Ele fala lá que a efetividade para Cristo não é medido na quantidade, no quantitativo, é medido no qualitativo. Então o que importa para Cristo é a qualidade.
não é a quantidade, não foi e nunca vai ser, né? Porque quando a igreja dele já estava lá com seus 82 membros e levantou um lá que não estava gostando mais da mensagem de Cristo, ele falou assim, dura esse discurso lá em João 6, quem pode ouvi-lo? Jesus falou, né? E a partir daquele momento ali, seguia, e ficou só os 12, imagino eu que já queriam ir embora, e Jesus perguntou, vocês também querem ir? Porque para Jesus o que importa é a qualidade independente da quantidade, e não a quantidade independente da qualidade. Então, qualidade para Cristo sempre vai ser importante. Então, por isso que essa mulher, naquele momento, no alto sacrifício que ela fez em doar toda a sua renda, ela chamou a atenção de Cristo, deixou Cristo maravilhado naquele momento. 2 Coríntios 8:5, o texto ali fala sobre a oferta dos cristãos da Macedônia para os cristãos pobres da Judéia. E 2 Coríntios 8:5 traz para a gente assim, fizeram até mais, né, o apóstolo Paulo falando, fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era do desejo de Deus. Então, o primeiro passo daqueles que são da Judéia, e o detalhe que no texto, o Shed traz lá também os comentários, o Shed traz os comentários lá que, nesse texto, eles estavam passando aperto também, os cristãos da Macedônia também estavam passando dificuldades, e Paulo não queria que eles, queria que eles ajudassem, porque sabia da situação, mas eles, né, pediram a Paulo para ajudar, né, os cristãos pobres da Judéia que passavam por necessidade também. Então, muitas das vezes, nós esperamos a gente ter condições melhores para doar oferta para missões, ou para dizimar, ou para ajudar quem necessita. Então, a gente não precisa de ter condições melhores, porque sempre tem condições de fazer o bem, né, de ajudar as pessoas, porque tem tudo, que é Cristo. Então, o Espírito Santo vai orientar essa pessoa, né, no que ela deve fazer. Então, você primeiro tem que se doar ao Senhor, porque a partir do momento em que nós nos doamos ao Senhor, que você se doa ao Senhor, que você deixa que Cristo entre na sua vida, tudo que Cristo fizer através de você vai ter qualidade. E isso vai ajudar, e a partir desse momento você vai conseguir ajudar as outras pessoas, e assim vai agradar a Deus, porque não é você que vai estar fazendo, é Cristo fazendo através de você. Não é a efetividade da ação solidária em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Então não é a efetividade, né, que vai refletir a sua ação solidária espiritualmente, mas se essa ação sua, se ela exprime, né, o seu desejo de fazer o que foi preciso para cuidar do outro, né, se você está fazendo isso com o objetivo de aparecer, ou com o objetivo de agradar as pessoas, mas tem que fazer, o seu objetivo tem que ser tão somente de cuidar do outro, sem receber nada em troca por isso. O ponto 4, igreja primitiva, um caso concreto. E como eles faziam naquela época, o autor traz para a gente lá, o agir coletivo para o bem comum. Eles faziam sempre isso. É o que nós precisamos fazer hoje, nós como igreja. É o agir coletivo para um bem comum a todos, que é o direito à vida, né, e o livramento, né, da morte física. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Isso que é, né, o engajamento solidário. É você agir com todos, independente se ele pensa como você ou não, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Aí ele traz para a gente lá Atos 2, 44 a 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Então, esse era o modo de viver da igreja primitiva. E é desse trecho aqui que a gente precisa, né, tirar para a nossa vida e aplicar no contexto em que a gente vive hoje. Para pensar e agir, finalizando a nossa lição. O amor é a força afetiva. É a luta comum de todos. A luta comum a todos é contra qualquer expressão de morte, né? Seja a morte física e principalmente a morte espiritual. Essa luta precisa ser comum a todos. A luta contra
qualquer coisa que vem para ferir uma vida que Deus ama, seja física, a vida física da pessoa, a vida espiritual dela, a gente precisa, né, lutar contra isso. Não é luta contra a carne e o sangue, como Paulo fala em Efésios 6, é a luta contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais, a maldade nos lugares celestiais. Essa é a luta que a gente precisa travar o tempo todo, entender que tem também um âmbito espiritual no meio dessa pandemia toda, né? A gente percebe irmãos se esfriando, a gente percebe irmãos não dizimando mais, irmãos que, infelizmente, ao passar da pandemia, vão continuar sendo a mesma pessoa, vão continuar sendo relapsos em relação à igreja, relapsos em relação a congregar. E a gente precisa, né, usar a pandemia para refletir sobre como tem sido a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual, como tem andado o nosso espírito. Entregar o que estiver ao alcance, mesmo que pareça não ser o suficiente, né? Foi como aquele jovenzinho levou aqueles 5 pães, né? E um pastor, um missionário que teve na igreja uns anos atrás, ele falou que aquele pão que aquele menino levou não era um pão de trigo, era um pão de cevada, que era um pão ainda de baixa qualidade. Então, o pouco, né, que a gente tem para oferecer pode parecer pouco aos nossos olhos, mas para Deus pode ser muita coisa, né? Se isso provém dele, porque Davi fala, a gente lendo o texto lá, quando Davi foi comprar, depois que Davi falou, que Deus falou a Davi, como seria a descendência dele, né? Que dali surgiria o Messias, ele falou que a descendência dele, o reino dele seria eterno. Davi falou, Senhor, até o desejo de adorar vem do Senhor. Então, o desejo de adorar, o desejo de fazer o bem, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, né? Fazendo isso ao nosso próximo, isso tem que vir do próprio Deus, vem dele, e isso passa pela gente e volta para ele, de alguma forma. Então nós não temos nada a ver com a história, começa em Deus, passa pela gente e volta para ele, é assim que é o ciclo. Então entregar o que estiver ao alcance, mesmo que pareça não ser o suficiente. A igreja precisa ser o exemplo de solidariedade, então começa aqui. Nós como igreja, nós precisamos ser um exemplo de solidariedade, porque se a igreja não for, o mundo não vai ser. Porque a gente sabe que Satanás ele só consegue imitar. Então a qualidade da solidariedade precisa ser vista na igreja, e a igreja precisa ser, né, um exemplo a ser seguido em relação à solidariedade. Então que aquilo, irmãos, que eu não pude falar, que o Espírito Santo possa estar acrescentando no coração de cada irmão, e eu convido você mais uma vez a abaixar suas cabeças, para a gente poder estar fazendo uma oração para encerrar assim a nossa EBD. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que é poder estar falando com o Senhor. Obrigado por tudo que tivemos o privilégio de aprender juntos aqui, né, porque todos estamos aqui, ó Pai amado, para aprender, tanto professor quanto aluno. E que aquilo que eu não consegui falar aqui, Senhor, que o Senhor possa acrescentar no nosso coração e nos dê capacidade, nos dê força, Senhor, para que possamos estar praticando a Tua palavra, não sendo só meros ouvintes ou leitores, mas sim praticantes, né, da Tua lei, né, que é poderosa, Pai amado, para transformar vidas. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós vamos agora fazer o nosso período de oração, como é de costume. Eu peço aos irmãos que abaixem suas cabeças, fechem seus olhos, vamos concentrar e vamos fazer o nosso período de oração neste momento. Todos ligados com Deus em oração, e à medida que eu for falando aqui, for pedindo, você vai orando. Vamos agora orar, agradecendo a Deus pela nossa vida espiritual, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos agradecer o pão de cada dia, também o nosso vestuário. A Bíblia diz assim: se temos o que comer e o que vestir, estamos com isso satisfeitos. Vamos agradecer a nossa saúde física. Vamos agradecer o privilégio que temos nesse momento de falar com Deus. Vamos agradecer a existência da nossa igreja. Pedir por cada irmão em particular que cada um esteja na dependência de Deus. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar pelos irmãos que Deus tem levantado para a execução da sua obra aqui em nossa igreja. Que todos recebam cada dia mais a porção dobrada do Espírito. Vamos orar pelas pessoas enfermas, para que Deus coloque a sua mão de poder, de cura, sobre cada uma delas, curando-as segundo a sua vontade. Vamos orar pelo crescimento da igreja em todas as áreas. Vamos orar pelos nossos projetos, para que Deus esteja abençoando cada projeto da igreja. Vamos orar pelos irmãos mais sensíveis, para que Deus renove as suas forças. Vamos orar pelo culto de logo à noite, que Deus possa estar abençoando cada parte do culto. Que Deus possa usar cada um dos servos dele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, agradecendo as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Vamos orar por cada pastor de Deus em toda a face da terra. Vamos orar pelos seus familiares, orar pelos missionários, orar pelas nossas crianças, pelo trabalho que elas fazem. Que Deus possa abençoá-las grande e poderosamente. Que Deus possa abençoar as pessoas que trabalham com as crianças. Que elas tenham sabedoria como ensiná-las no caminho em que deve andar. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará dele. Vamos orar, meus irmãos, pelo município, pelo nosso município. Vamos orar pelo estado, pelo país e pelo mundo. A Bíblia diz que devemos orar por todos os que estão na eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Vamos orar por todos os irmãos que nesse momento estão sintonizados conosco, buscando a face de Jesus. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu creio que todos os irmãos nesse momento estão buscando ao Senhor de todo o coração. A Bíblia diz assim também: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Entrega os seus cuidados nas mãos de Deus. A Bíblia manda lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos o privilégio que temos de falar com o Senhor nesse momento. Senhor, por favor e por misericórdia, atenda às nossas orações. Responde-as, ó Deus, segundo a Tua vontade. Nós oramos agradecidamente, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja.
clique no botão inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.